quero cumprimentá-lo desejando a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre os seus projetos. É muito bom estar com você. É muito bom fazer parte desse projeto, a Igreja em Sua Casa. Você que tem dificuldades de frequentar regularmente uma igreja e você quer se sentir parte do corpo de Cristo, fique à vontade, mande o seu e-mail para nós, diz, olha, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero que meu nome esteja rolado aí na sua programação, na sua igreja, e com muita alegria, nós montamos aqui um arquivo, estamos orando por você, estamos à sua disposição. Nós queremos ter um tempo de meditação na palavra do Senhor e, com a graça de Deus, nós queremos dar continuidade ao programa que nós fizemos na semana passada sobre obediência, sobre fé, sobre entrega total ao querer, à vontade de Deus. Vamos ao nosso momento de meditação. Olá, amados. Na semana passada nós começamos um tema muito importante, quando Deus pede a Abraão que o sacrifique o seu filho Isaque, que ofereça o seu filho Isaque em sacrifício. Nós queremos continuar o pensamento de quando Abraão chegou diante do Monte Moriá, no pé do Monte Moriá, ele disse para os seus dois servos, fique aqui e eu e o rapaz, eu e o menino, nós vamos subir ao monte, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos sacrificar o Senhor e nós voltaremos. Queridos, o que Deus havia pedido a Abraão era que sacrificasse o seu filho. E Abraão disse, nós vamos oferecer, eu vou oferecer o meu filho em sacrifício e nós voltaremos. Ele cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Em Hebreus, capítulo de número 11, no versículo de número 18, diz assim, Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. O texto diz que Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Ok, hoje eu e você conhecemos histórias de pessoas que morreram e ressuscitaram. A Bíblia tem muitos relatos de morte e ressurreição. Mas até os dias de Abraão, não havia na história, não tinha um histórico, um relato de que alguém havia morrido e alguém havia ressuscitado. Abraão estava crendo em algo que jamais tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Aliás, podemos pensar da seguinte maneira, o termo ressuscitar, a palavra ressurreição não existia. Não tinha a palavra, porque ninguém havia morrido e ressuscitado. Essa palavra era inexistente. Mas mesmo assim, Abraão cria que Deus poderia ressuscitá-lo. Se o texto diz que Abraão cria que Deus poderia ressuscitá-lo, esse texto está dizendo que Abraão iria de fato matar o seu filho. Abraão iria sacrificar o seu filho. Não é impressionante isso? E é interessante que quando Abraão diz, olha, fiquem aqui que eu e o rapaz, eu e o menino, nós vamos subir ao monte, nós vamos adorar o Senhor e nós voltaremos. Percebe, queridos, que ele não levou os seus funcionários, os seus empregados. Não. Eles ficaram lá embaixo. Por quê? Porque Abraão sabia que aqueles homens poderiam impedi-lo de obedecer a Deus. Deixa eu pensar com você aqui um pouquinho. Existem pessoas que caminham conosco e que entendem a nossa fé, compreendem a nossa entrega. Mas existem pessoas que não compreendem a nossa fé, que não compreendem a nossa entrega. E essas pessoas poderão ser empecilhos, impedimentos à nossa adoração a Deus. Abraão sabia que esses dois servos, esses dois escravos, ao virem que Abraão iria amarrar o seu filho sobre o altar, pegaria o cutelo, eles correriam e iriam deter Abraão. Eles iriam segurar a mão de Abraão, tirar a faca, o cutelo, o punhal da mão de Abraão. Abraão disse, vocês ficam aqui. Nem todas as pessoas entenderão a sua total entrega, a sua total resolução de obedecer de todo o coração. Então, existem algumas pessoas que caminham com você até o momento, depois vocês têm que dizer, fique aqui porque agora eu vou adorar.
porque agora eu vou entrar numa nova etapa da minha vida e vocês não compreenderão o que eu estarei fazendo. A minha obediência ao meu Deus, a minha obediência à palavra de Deus. É interessante sabermos isso. E o texto diz então que Abraão sabia que ele não desceria daquele monte sozinho. Ou seja, quando você adora, Deus ele não tira algo de você. Na verdade, Deus ele acrescenta algo a você na adoração. Às vezes as pessoas pensam que adorar é dar, e é dar, e é dar, e até mesmo perder alguma coisa. Não. A adoração é uma entrega. A adoração é uma obediência. Mas Deus ele não tira nada, porque o texto diz, daqui a pouco nós voltaremos. Vamos adorar o Senhor e voltaremos. Deus não vai tirar o meu filho. Eu vou matá-lo, mas eu sei que Deus vai ressuscitá-lo dentre os mortos. Queridos, que confiança, que fé, que atitude. Eu vejo que, em resumo deste pensamento, me veio uma frase. Vale a pena adorar a Deus. E Deus, Ele não vai nos privar daquilo que Ele prometeu. Pelo contrário, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, mesmo que passemos por adversidades. Esses dias eu ouvi uma frase e eu gostei muito dessa frase. As minhas lutas, os meus sofrimentos são menores do que as promessas de Deus na minha vida. Então você tem uma promessa de Deus, saiba que Deus é fiel para cumprir. Você conhece a história, ambos subiram para o monte e Abraão fez ali o holocausto, amarrou o seu filho com 15 anos de idade, Abraão com 100 e tantos anos de idade. Se o filho saísse correndo, dissesse, pai, eu não vou deitar aí, jamais Abraão poderia correr atrás do menino e obrigá-lo. Ele fez também voluntariamente, ele se rendeu ao sacrifício. E Isaac, Deus o abençoou, Deus o prosperou tremendamente, porque Isaac ele entra na história como aquele que se rende, aquele que se oferece, aquele que se entrega, aquele que se doa, aquele que crê no Deus que o pai dele cria. Queridos, como é tremendo sabermos isso na palavra do Senhor. Você conhece o restante da história que diz que Abraão, então, ao levantar a mão com a arma, com o cutelo para cravar no peito do seu filho, Deus brada dos céus e diz, Abraão, sim, Senhor, não faças mal. Eu sei agora que você me teme, eu sei que você me ama, eu sei que você confia em mim. E aí, então, do lado tinha lá um cordeiro, ele pega aquele cordeiro, então, e oferece em sacrifício, e ambos voltam e retornam para a sua tenda, para o seu lugar de habitação. Irmão, pense nisso, nessa história tão maravilhosa, tão especial, de entrega, de obediência, de fé, de confiança em Deus. Deus abençoe você. Vamos ao nosso momento de oração. Queridos, nós queremos passar para o nosso momento de oração. Você está conectado com o nosso programa, A Igreja em Sua Casa. Você pode acessar o nosso e-mail, mandar um e-mail, aliás, dando testemunho, fazendo o seu pedido de oração, compartilhando sobre o programa. Então, você pode enviar o seu e-mail para abatv@aba.org.br. Se você quer mandar esta mensagem para um amigo, uma pessoa que você ama, você quer compartilhar, facebook.com/A Igreja em Sua Casa, tudo junto. Eu tenho certeza que as pessoas serão edificadas. A palavra de Deus, ela nos encoraja, ela nos anima, ela nos fortalece. No dia a dia a gente ouve tantas mensagens poluídas, sujas, contaminadas. E agora você tem uma mensagem que gera vida, uma mensagem que encoraja você. Nós temos aqui pessoas mandando aqui os seus e-mails, pessoas que estão compartilhando. Nós louvamos a Deus por isso, né? Graças a Deus por esses queridos irmãos. Mande o seu e-mail e quando você mande o seu pedido de oração, eu oro com você aqui no programa, mas também nós colocamos no Ministério de Oração da Igreja, para que eles orem a Deus a seu favor, porque a palavra de Deus diz que devemos oferecer a Deus súplica por todos os santos. E é isso que nós fazemos. Vamos orar. Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado. Obrigado a Deus por esse programa, obrigado por esse projeto, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Deus, obrigado porque quando nós obedecemos o Senhor, tudo o que acontece conosco é para o nosso bem. Mesmo quando não entendemos no primeiro momento, no instante da situação, mas sabemos, Pai, que nas próximas horas, nos próximos dias, nós sabemos que o Senhor estava presente, o Senhor conduziu, o Senhor nos levou para um lugar mais alto, para um lugar mais elevado, para um lugar de glória, para um lugar de plena paz. Muito obrigado por isso, Senhor. Deus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus ouvintes. E agora, Pai, eu quebro todo o jugo, todo o poder das trevas.
Eu quebro, Senhor, toda ação maligna, demoníaca que está oprimindo, escravizando este coração, esta vida, Pai. Eu desfaço essa obra maligna nessa vida agora, em nome de Jesus. Eu semeio paz, eu semeio unidade, harmonia. Eu estou semeando agora consolo neste coração, vitória neste coração, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Estenda a sua mão de poder, acampe o seu anjo ao redor desta pessoa agora. Abra a porta do trabalho, restaure o seu físico, alegre este coração, Pai. Eu peço isso em nome de Cristo Jesus, para louvor e glória do teu nome. Amém. É uma alegria imensa estar com você neste projeto, nesse programa. Se Deus permitir, na próxima semana estaremos juntos. Fique na paz de Cristo Jesus. Amém.